Olá, a paz de Deus. Vamos dar sequência ao nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando o Ouvindo a Voz de Deus, que é o Guia de Estudos Bíblicos. Nós estamos na lição de número 12. O tema dessa lição é O Santuário de Deus. Hoje nós estaremos finalizando essa lição. Então nós temos a pergunta de número 7. E essa pergunta diz assim: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Antes de respondermos a essa pergunta, vamos falar com aquele que pode nos responder, que é o nosso Deus. Grandioso Deus e Pai nosso que estais nos céus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesse momento, porque queremos, Senhor, aprender mais de Ti. Abre a nossa mente, Pai, que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, nos fazer compreender, Senhor, a Tua palavra. Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. A pergunta: quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Quem vai responder essa pergunta é o próprio Deus, porque está escrito no livro de Êxodo 25:40, e eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Êxodo 25:40, que está escrito assim nesse versículo: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui Deus está falando sobre a revelação, a visão que ele deu a Moisés lá no monte, porque para construir o tabernáculo, Deus mostrou para Moisés como ele deveria fazer cada detalhe. Então Deus deu a visão, ele viu o modelo e aí ele pôde reproduzir. Então, que modelo foi esse que Moisés viu? Foi o modelo do tabernáculo verdadeiro, o original. Tabernáculo, santuário, que é a mesma coisa. Então ele viu o verdadeiro santuário, que é o santuário celeste, o santuário que está no céu. Por isso ele pôde reproduzir o santuário terrestre, porém utilizando de materiais aqui terrestres, né? Madeira, ouro, os tecidos, as peles, tudo como Deus lhe instruiu. Amém? Agora nós vamos, ainda com a Bíblia aberta aqui, ir lá para o livro de Apocalipse. Veja só o que está escrito no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então, aqui, Deus está confirmando que lá no céu existe o santuário, e dentro dele a arca da aliança, que é a arca do seu concerto. Então, diz aqui no verso: e abriu-se no céu o templo de Deus. Então, esse templo de Deus é o santuário. E foi visto a arca da aliança. Então, tem na Bíblia, Deus, ele evidencia para a gente todas as coisas. Então, o que está lá em Êxodo, o que Moisés construiu, o que ele viu, né, o que foi revelado por Deus para ele, Deus depois, lá em Apocalipse, ele começa a nos dar alguns flashes, né? E a gente consegue então imaginar a visão de Moisés. Então é impressionante, maravilhoso como Deus é tão detalhista, né? E basta examinar as Escrituras, que aí a gente começa a compreender, porque o Espírito Santo ele nos ensina, nos faz compreender as coisas, né? E olha que maravilha. Então a gente consegue imaginar agora,
Porque sem estudar a Bíblia, como é que a gente ia imaginar, né, coisas tão grandiosas? O templo de Deus, o santuário, e tudo que tem dentro do santuário, que foi visto por Moisés, foi reproduzido no santuário terrestre. Amém? E aqui, só para finalizar, diz assim: a exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus, agora, ele está realizando em nosso favor 2 atividades lá no santuário celestial. E quais são? A intercessão, e você pode depois ler lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, e em 1 João 2, verso 1. E vai te confirmar isso, que Jesus, nesse momento, ele está intercedendo por nós. E como que é essa intercessão? Lembra, lá no santuário terrestre, o sacerdote, eles faziam todo dia o que? É o sacrifício diário, né? Então Jesus, nesse momento, ele faz esse serviço diário, né? Então aquele sacrifício, aqueles rituais, eles estavam simbolizando o trabalho, o serviço de Jesus agora. O que ele faz agora? Agora ele intercede por nós. E ele já é o sacrifício perfeito, né? Ele já morreu uma vez em nosso favor. E agora ele intercede por todos aqueles que buscam o seu favor, que oram, que falam com Deus, que pedem perdão, que obedecem os seus mandamentos e estão em comunhão com Deus. E Jesus, então, ele está intercedendo por todos nós. E o outro trabalho que ele faz, que ele fará, né? Porque agora ele está fazendo esse do serviço diário, o outro será o julgamento. E esse julgamento, ele foi representado também lá no santuário terrestre. Quando ele era representado? Uma vez por ano, no dia da expiação. O dia da expiação, então, ele representa o dia do juízo, quando Jesus vai julgar, né, toda a terra. Lembra que lá no dia da expiação, os israelitas ficavam temerosos, porque sabiam que Deus poderia não perdoá-los, mas quando Deus aceitava, né, todo o sacrifício e perdoava, o que acontecia? Eles tinham paz. Então tudo dava certo, né, eles prosperavam, chovia e tudo aquilo, eles tinham aquela sensação de perdão, de serem aceitos. Então é isso que representava então o dia da expiação. Representa, né, pra gente aqui no estudo, a gente vê o dia do juízo. Amém? Então, todo esse processo do santuário, de todos aqueles rituais, eles tinham eles serviram para nos ensinar o passo a passo do trabalho redentivo de Jesus, né? Para com todos nós, toda a humanidade. Amém? Então, só recapitulando, o santuário terrestre, ele foi feito segundo o modelo do santuário celeste. Ele era dividido em 2 compartimentos. Ele tinha o lugar santo e o lugar santíssimo, mas tinha também o pátio, né? E os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, né? Pela manhã, um sacrifício pela manhã e outro à tarde. E no dia da expiação, era feita a remoção dos pecados. E Jesus hoje, ele está atuando no verdadeiro santuário que existe lá no céu. E só relembrando algo, Jesus é o nosso sacerdote, ele é o sumo sacerdote, ele está ministrando em nosso favor. Então a Bíblia é clara, Deus, ele deixa muito claro para a gente que o único que ministra em nosso favor é Jesus. Então isso significa que não adianta ficar fazendo oração e pedindo por intermédio de santos,
Não adianta ficar pedindo por São José, para São João. Nenhum desses vai poder fazer nada por ninguém. Porque o único que é o nosso sumo sacerdote é Jesus. Só Ele pode interceder por nós. Então, toda essa história de santos, né, que eles vêm, que eles ajudam, isso é balela, isso é mentira. O único que pode nos ajudar, intercedendo por nós, é Jesus. O único que morreu por nós, deu sua vida numa cruz, só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a majestade, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é Deus, Jesus é o nosso Salvador. Vamos agradecer ao nosso Deus? Pai nosso que estás nos céus, te damos graça por esse estudo, Pai, esse estudo maravilhoso, Pai, que nos ensina a respeito da salvação e a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Te agradecemos por tudo e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Perdoe os nossos pecados, Pai, e permaneça conosco eternamente. Amém.